Bom dia, graça e paz. Eclesiastes, capítulos 8 e 9. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do seu juramento feito a Deus. Esse verso 2 nos faz pensar a respeito das nossas obrigações civis. Nós vivemos numa cidade, num país, vivemos onde existem leis e muitas vezes nós temos que lembrar que as nossas obrigações também têm reflexo nas Escrituras. Não é apenas ser fiel a Deus, mas eu costumo dizer que a nossa, ou melhor, que a ética de Jesus, ela é muito elevada. Nós temos que ser santos, justos, honestos. Então é um compromisso de fazer a coisa certa diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Então não é um padrão baixo, não. É um padrão muito elevado de ética e de moral. E lembre-se que tudo isso a gente faz para Deus e não meramente para pessoas. Verso 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Também, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Essa é uma realidade dura e muitos cristãos às vezes ficam em conflito com isso. É quando a pessoa é temente a Deus, é um bom cidadão, faz as coisas certas e sofre. E às vezes uma pessoa que não é temente a Deus, que vive desonestamente, acaba vivendo bem melhor. E aí somos tentados a pensar como o salmista, né? Salmo de número 73, ele no Salmo 73, ele narra que ele começou a observar os ímpios e ver que tudo ia bem para os ímpios, mas para ele não. E aí ele começou a ter inveja. Ah, mas poxa, vai tudo bem para eles e para mim não, e eles nem temem a Deus. Aí ele conclui o salmo dizendo que ele mudou de ideia quando viu o final da vida deles. Porque aí é aquela história, né? De que adianta viver uma vida boa aqui, mas ir para o inferno no final. Então, veja, a recompensa de Deus, a gente experimenta um pouco dela nessa terra, mas experimentaremos plenamente só no céu. Então, não desanime se você vê pessoa que não teme a Deus e vive melhor que você. Você tem algo muito melhor, muito mais precioso do que eles, que é a salvação em Jesus. Capítulo de número 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, bem como ao pecador. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucedem o mesmo. Parece-me que Salomão aqui
ou ele está dando uma de incrédulo, né, de desentendido, não sabendo que Deus vai dar uma recompensa no final das coisas, pois ele está dizendo aqui, olha, não adianta nada. No final todo mundo vai morrer e não sabe nada do que vai acontecer depois dessa vida, né? Depois dos mortos aqui, ele fala, né? Ele até usa um adágio popular aqui no verso 4, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Verso 5, os mortos não sabem coisa nenhuma. Então fica parecendo assim que morreu, acabou, já era, né? Eu não consigo aceitar essa ideia porque Salomão, que é quem escreveu Eclesiastes, a Bíblia deixa bem claro que ele foi o homem mais inteligente que já existiu na face da terra. Porque ele fez esse pedido a Deus e Deus se agradou e concedeu uma inteligência extraordinária para ele. Então, não consigo pensar que Salomão não entendia direito a respeito dessas coisas aqui. Eu fico com a ideia de que o livro de Eclesiastes vai se concluir com Salomão entendendo o resumo da vida. E qual é o resumo da vida? Temer a Deus. Então, eu entendo que ele sabia a respeito dessas coisas. Então, por que ele está falando desse jeito? É porque ele está falando meramente numa visão humana, mostrando que realmente tudo é vaidade. Tudo que se consegue nesse mundo é vaidade, porque tudo vai acabar. Todos morrem igualmente. Morre o bom, morre o ruim, morre o rico, morre o pobre, morre o que está doente, mas morre também o que não tem doença nenhuma. Todo mundo morre, tudo acaba e todo mundo vai para a sepultura. É nesse sentido que ele quer dizer, que a vida é passageira. Bom, seguindo aqui, verso 8. Em todo tempo sejam alvas tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Então a conclusão que ele chega aqui nessa parte é de que tudo vai terminar então, para todos igualmente, a morte não faz acepção de pessoas, todos vão morrer. Então, enquanto isso, você aproveita o seu tempo, aproveita as coisas que Deus te permite desfrutar e trabalhe com toda a sua força, com toda a sua dedicação. É essa a conclusão que ele chega até esse ponto. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida. Nós sabemos que não vai se acabar com a morte, mas que viveremos eternamente. Então, obrigado por esse entendimento que o Senhor nos concede. Abençoa cada um que tem ouvido essas palavras. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.